Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. Quem assistiu o meu vídeo de ontem certamente não se surpreenderá com esta notícia. Eu estou aqui na página da CNN Internacional, numa matéria cujo título diz: exclusivo, agências governamentais dos Estados Unidos atingidas por ataque cibernético global. A matéria diz: várias agências do governo federal dos Estados Unidos foram atingidas em um ataque cibernético global por cybercriminosos russos que exploraram uma vulnerabilidade em software amplamente usado de acordo com uma importante agência de segurança cibernética dos Estados Unidos. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos está, abre aspas, fornecendo suporte a várias agências federais que sofreram invasões que afetaram o seu aplicativo MOVEit, disse Eric Goldenstein, diretor assistente executivo de segurança cibernética da agência, em comunicado à CNN Internacional ontem, quinta-feira, depois que eu fiz o meu vídeo, algumas horas depois. E o interessante no meu vídeo foram aqueles comentários de sábios por osmose. Sábio por osmose é aquele que sabe tudo sem ler, sem estudar, muitas vezes sem pesquisar, mas sabe tudo. E muitos desses sábios por osmose disseram: kkkk, imagina, isso é fake news. Quem ameaça não faz. Só que eu tive que responder, bem, nesse caso, como se trata de cyberterrorismo, a propaganda é a alma do negócio. Eles avisam antes para causar pânico, porque esse termo aí que é complicado usar aqui no YouTube, vive ou se alimenta do pânico principalmente. Mas parece que foi muito além da propaganda. Mas começou lá nos Estados Unidos, começou. É possível que a coisa ainda tome uma proporção maior. A ameaça que eu falei no vídeo de ontem era para bancos europeus. Então isso me lembra o Mário Sérgio, um antigo jogador de futebol do Internacional, que olhava para um lado e tocava para o outro. O Ronaldinho Gaúcho também fazia isso, né? Olhava para lá e tocava para lá. Pois é, foi mais ou menos o que aconteceu ontem. Referindo-se ao software afetado, ele disse: estamos trabalhando com urgência para entender os impactos e garantir a correção oportuna. Além das agências do governo dos Estados Unidos, várias centenas de empresas e organizações nos Estados Unidos também podem ser afetadas pela onda de hackers, disse um alto funcionário da CISA a repórteres da CNN ontem, quinta-feira, dia 15. Citando estimativas de especialistas privados. Clop, a gangue ransomware supostamente responsável, é conhecida por exigir resgates multimilionários, mas nenhuma agência de resposta foi feita, nenhuma exigência de resgate foi feita às agências federais, disse o alto funcionário a repórteres em uma entrevista coletiva. A resposta da CISA veio quando a Progress Software, a empresa americana que fabrica o software que foi usado pelo banco explorado pelos hackers, disse ter descoberto uma segunda vulnerabilidade no código que a empresa estava trabalhando para corrigir. O Departamento de Energia está entre as várias agências federais violadas na campanha global de hackers em andamento, confirmou um porta-voz do departamento à CNN. Prestaram atenção? Agências de energia, de distribuição de energia, também estão na mira dos hackers. Os hackers não tiveram nenhum impacto significativo nas agências civis federais, disse o diretor da CISA, Jen Easterly, a repórteres da CNN, acrescentando que os hackers foram amplamente oportunistas ao usar a falha de software para invadir as redes.
Bem, provavelmente outras falhas existirão e mais oportunismo, ou melhor, mais oportunidades de negócio surgirão nessa história. Então, você que disse ontem que isso é fake, jamais acontecerá, coloque suas barbichas de molho, porque pode acontecer sim, tal como foi ameaçado, por assim dizer, ontem. A notícia aumenta o número crescente de vítimas de uma ampla campanha de hackers que começou há 2 semanas, diz a CNN, e atingiu as principais universidades e governos estaduais dos Estados Unidos. A onda hackers aumenta a pressão sobre as autoridades federais que se comprometeram em reduzir o flagelo dos ataques de ransomwares que prejudicam escolas, hospitais, que podem, eventualmente, prejudicar escolas, hospitais, governos locais dos Estados Unidos. Bem, como vocês veem, a matéria é bastante longa, mas eu fiz questão de trazê-la porque essa notícia foi dada algumas horas depois de eu ter feito o vídeo de ontem, então é para que saibamos que o papo é sério, essas ameaças devem ser levadas a sério, porque nessa altura do campeonato, com conflitos em todos os continentes, ninguém está para brincadeira, eu penso. Por falar em ninguém está para brincadeira, vejam que interessante esta fotografia. Esta foto é da fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia. Diz a lenda que a Polônia faz fronteira com todo mundo, inclusive com o mar, Faz fronteira também com a Bielorrússia, já que faz fronteira com todo mundo. Uma fronteira de 258 quilômetros por aí, não é mesmo? Pois é, então aqui está a foto de como está nesse momento o clima na fronteira, mas ele aumentou em intensidade nas últimas horas. Notícia quentinha de Hal Turner, ele disse: o governo da Polônia acabou de emitir uma declaração alegando, isso ontem à noite, alegando que seus guardas de fronteira foram alvejados desde o território da Bielorrússia. Nenhum outro detalhe foi divulgado até o momento. Era 17 horas e 28 minutos, os Estados Unidos, na costa oeste, dos Estados Unidos. Muito bem, vamos aguardar, desculpem a nossa falha, vamos aguardar se essas provocações continuarão nos próximos dias. Por falar em Hal Turner, vejam que interessante esta declaração deste senhor que aparece no vídeo. Ele é o presidente da República Tcheca, Petr Pavel. Ele foi à televisão, disse Hal Turner, para dizer que os cidadãos russos em toda a Europa deveriam ser presos e colocados em campos de concentração, como foi feito com os japoneses nos Estados Unidos durante a Segunda G. Porque seu país, disse Petr Pavel, trava uma guerra agressiva contra a Rússia. Bem, aí um comentário de Hal Turner, ele diz: se os pequenos líderes da Europa continuarem assim, a única coisa que provavelmente acontecerá é fazer com que seus países sejam esmagados pelo exército russo, como a Ucrânia. Exceto que a maioria desses países, ou de seus países, são muito menores e com militares em contingente muito menores do que a Ucrânia. Ou seja, se ele diz que o destino desses pequenos países europeus é igual à Ucrânia, depois ele se corrige. Ele diz que a Ucrânia ainda tem um exército muito mais poderoso se comparado a esses pequenos países como a República Tcheca, por exemplo. Continua Hal Turner. O que eles farão se forem atacados pela Ucrânia? Chamarão a OTAN? Ora, isso é uma piada. A OTAN já está ficando sem projéteis de artilharia para abastecer a própria Ucrânia. Tenho que dizer a vocês, amigos, isso está ficando assustador. A disposição desses políticos de fazerem o que for preciso para realmente começar uma terceira G é aterrorizante nesse momento. Quando tudo isso acabar,
Bem, aqui Hal Turner me parece foi um pouco ingênuo, mas ele diz o seguinte: quando tudo isso acabar, suspeito que o mundo vai precisar de tribunais para colocar esses políticos na frente, no banco dos réus, por fomentarem uma terceira G. Eu digo que ele foi um pouco ingênuo, porque isso provavelmente não acontecerá assim, sem antes uma intervenção divina. Mas, bem, aqui sou apenas eu falando, não é mesmo? A situação realmente está complicada. Esse senhor, presidente da República Tcheca, ele ilustra o que disse um importante professor russo esta semana, que está causando o maior debate dentro da Rússia. Aliás, eu vou falar desse tema na live de domingo com mais, digamos assim, com mais tempo para mostrar efetivamente onde tudo isso pode chegar. Bem, o comentário, ou melhor, um artigo publicado pelo professor Sergei Karanov, está assim colocando a Rússia de ponta cabeça em termos de debate. Bem, o professor Sergei Karanov é presidente honorário do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia e supervisor acadêmico da Escola de Economia Internacional e Relações Exteriores da Escola Superior de Economia de Moscou. Portanto, não é nenhum neófito, para não incorrer no politicamente incorreto. Bem, então ele publicou um artigo, esse artigo que lerei pequena parte, para dizer o seguinte: não há mais como voltar atrás. O problema criado depois da invasão da Rússia à Ucrânia assemelha-se mais ou menos como abrir o corpo de um paciente para tirar um pequeno quisto, um pequeno tumor, e de repente descobrir-se que todo o corpo está tomado. Aí o que fazer, não é mesmo? Bem, em parte do seu artigo, ele diz o seguinte: nosso país e sua liderança me parece estar enfrentando uma escolha difícil. Está ficando cada vez mais claro que nosso confronto com o Ocidente não terminará, mesmo se consigamos uma vitória parcial. A Rússia, mesmo que consigamos uma vitória parcial e muito menos uma vitória esmagadora na Ucrânia. Mesmo que libertemos completamente as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, será uma vitória pequena, mínima. Um sucesso um pouco maior seria libertar todo o leste e sul da Ucrânia em 1 ou 2 anos. Mas ainda deixaria parte do país com uma população ultranacionalista ainda mais amargurada e cheia de armas. Uma ferida sangrenta que ameaça complicações inevitáveis, como, por exemplo, outra guerra. A situação poderia ser pior se libertássemos toda a Ucrânia à custa de sacrifícios monstruosos e ficássemos com ruínas e uma população que principalmente nos odeia. Levaria mais de uma década para reeducá-los, ele diz. Qualquer uma dessas opções, especialmente a última, distrairá a Rússia da tão necessária mudança de seu centro espiritual, prestem atenção, econômico, militar e político para o leste da Eurásia. Outro tema que você deve prestar muita atenção. Estaremos presos em um foco esbanjador no Ocidente. E os territórios da atual Ucrânia, especialmente os centrais e ocidentais, atrairão recursos humanos e financeiros. Essas regiões foram fortemente subsidiadas mesmo nos tempos soviéticos. Enquanto isso, a hostilidade do Ocidente continuará, apoiará uma guerra civil de guerrilhas de combustão lenta. Uma opção mais atraente é a libertação e reunificação do leste e do sul, de toda a Ucrânia, e a imposição da capitulação aos remanescentes da Ucrânia com desmilitarização completa, criando um Estado amigável e tampão. Mas
Tal resultado só seria possível se formos capazes de quebrar a vontade do Ocidente, de apoiar a junta de Kiev e usá-la contra nós, forçando o bloco liderado pelos Estados Unidos a uma retirada estratégica. E aqui chego a uma questão crucial, diz ele. Crucial, mas pouco discutida. A causa raiz e, de fato, a principal razão da crise ucraniana, bem como de muitos outros conflitos no mundo e do aumento geral das ameaças militares, é o fracasso acelerado das elites governantes ocidentais contemporâneas. Bem, eu acho que já tenho subsídios suficientes aqui para dizer o seguinte. Este professor, Sergei Karanov, ele faz parte de um grupo que pensa mais ou menos como o filósofo Alexander Dugin, muito conhecido aqui no Brasil por conta de de seu debate com o professor Olavo de Carvalho. Porém, Dugin não é necessariamente o filósofo da Rússia, nem tampouco é o filósofo de cabeceira de Vladimir Putin. Eu disse aqui já há outros vídeos antigos que Putin, quando ficou 5 anos na Alemanha, a antiga Alemanha Oriental, estudou filosofia, começando pelos gregos, que, aliás, é o meu conselho. Eu tenho aqui um curso de filosofia, de introdução à filosofia, começando por Platão. Está aqui, se você vier na página central aqui do meu canal e descer um pouco o cursor até Manual de Filosofia Professor Belay, que é um canal que eu criei para introduzir a filosofia, você mais ou menos entenderá por onde Vladimir Putin começou a entrar na filosofia. Ele não precisava de um filósofo de cabeceira, já que é muito inteligente, convenhamos. Porém, Vladimir Putin deu rédea solta desde o começo dos anos 2000 a esse pensamento capitaneado por Alexander Dugin, dos eurasianistas. Então, o professor Sergei Karanov é um deles que aconselhou e muito Vladimir Putin durante alguns anos. Então, quando Putin entrou na Ucrânia, ele já sabia que o seu principal inimigo era o homem decadente do Ocidente. Bem, agora o professor Sergei Karanov, depois desse longo artigo, ele diz o seguinte: não há mais o que fazer. Nós entramos numa guerra que terá que ser levada a cabo. E não é uma guerra contra a Ucrânia, porque sobre a Ucrânia não há o que fazer. É preciso ir à causa dela. E a causa dela é o Ocidente, propriamente, a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então ele vai concluir de modo bastante apocalíptico que a única salvação para o planeta é o que Deus deu para a Rússia. Para livrar o planeta de todo o mal. E o que teria dado Deus à Rússia? Armas nucleares, capazes de aniquilar todo o mal. É nisso que ele vai chegar. Bom, eu voltarei a esse tema na live de domingo. Espero que você me acompanhe lá, esteja lá na live de domingo para ver como essa gente lá do grupo do Alexander Dugin pensa a salvação da humanidade. É apocalíptico, claro. Mas é preciso entender porque este pensamento é o que predomina hoje no Kremlin. O pessoal mais, digamos, radical não vê solução para a humanidade sem uma intervenção direta da Rússia com as armas que Deus lhe deu. É assim que o pessoal está pensando. Entenderam? Só que tem um detalhe. A China de Mao, a China de Xi Jinping, mas é também a China de Mao, né? Por que não? Pensa igualmente. E pensa do mesmo jeito, melhor dizendo, que esse pessoal do Alexander Dugin, porém sem entrar na questão religiosa. Mas para a Rússia a questão religiosa é importante. Eles já estão vendo as armas nucleares como um dom dado por Deus para a Rússia. Estão entendendo onde nós chegaremos? Pois é. Então, amanhã eu provavelmente revisarei aqui alguns temas da semana, mas domingo eu volto com essa live. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike e considere tornar-se membro desse canal, porque é a sua membresia que nos ajuda a permanecer ainda
por mais algum tempo aqui na plataforma. É baratinha, R$ 2,99 por mês, ou R$ 6,99 por mês, ou R$ 7,99 por mês. Agora, se você tem condições e ama esse canal de paixão, existe também a possibilidade de você fazer um plano de 99,99 centavos. Ah, mas por que não 100? Porque o YouTube não deixa, é ele quem determina esses preços. Até amanhã, se Deus quiser.